Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Espero que sim! Hoje continuaremos a nossa aula sobre os Estados Nacionais. Vimos na aula passada os conceitos fundantes de todo o conteúdo que iremos abordar a partir de agora. Então, falamos sobre o conceito de Estado, nação e país. Esses conceitos são fundamentais no sentido que a Idade Moderna ela é simbolizada por esse poder do Estado e pelo poder do rei. Quando falamos em Idade Moderna, falamos no poder das monarquias nacionais. Vamos lá? Vamos entender um pouco mais desse processo? Muito bem. Quando abordamos o conceito de Estado moderno, chama atenção mais uma vez para que vocês observem que estamos falando da formação dos Estados europeus. Estado, se lembra? Com maiúscula. Estado, que é como se fosse o país, guardando as devidas definições conceituais. Portanto, falamos aqui da formação dos países na Europa. Muito importante observar que, quando analisamos o período que estudamos anteriormente, que é o período da Idade Média, e, portanto, do processo de formação, consolidação e desagregação do sistema feudal, que existem elementos que abarcam esse período que nos fazem compreender como os Estados Nacionais eles se formam a partir do século XV, com exceção de Portugal, veremos que se forma no século XIV. Quando pensamos nesse mundo feudal, temos dois conceitos muito importantes, a qual o Estado moderno, onde ocorre a formação dos Estados Nacionais, se opõe. Esses conceitos são o regionalismo dos feudos, porque, entendam bem, prestem bem atenção, o que seria esse regionalismo dos feudos? A descentralização do poder político. O que o rei vai fazer? Ele vai juntar vários feudos, transformando esses vários feudos sob o seu comando em um Estado nacional. Compreendam bem, eu não posso juntar um feudo que estaria lá no reino da Inglaterra com um feudo que está lá no reino de Portugal. Eu tenho uma região comum, portanto, eu quebro o regionalismo baseado na descentralização do período feudal e transformo todos esses feudos de forma unificada nas mãos de um soberano, o rei. Além disso, qual era o poder máximo na Idade Média? O poder da Igreja Católica. À medida que os reis se fortalecem, obviamente, a Igreja perde esse poder hegemônico, esse poder universal que ela exercia no período medieval. Portanto, a figura do rei, mesmo que a Igreja, e veremos isso, ela se atrele ao Estado para não perder poder, a figura do rei agora ela se sobressai. É o que veremos nas características do Estado Nacional. Observem bem, quais são então as características desse Estado que se forma? Observem bem, já mencionamos nessa introdução essas características. Para eu ter um Estado Nacional, eu tenho que ter poder político centralizado. Ontem e hoje, eu falo do Brasil como um Estado Nacional e o Brasil tem um poder centralizado. Não são vários estados desunidos. Então, imaginem o que eu vou dizer. Imagine que o Brasil tivesse todos os estados que o compõem hoje, mas não tivesse um poder central. Isso seria no período feudal. E imagine o Brasil, a partir da independência, se constituindo como um Estado nacional. Eu tenho aí, então, o Estado Nacional com o poder de um rei. Ou seja, ele reúne todos esses estados que eram os feudos na Idade Média sob o comando de um rei. Portanto, o poder está centralizado. Para centralizar, o rei precisaria também ter um exército único, uma justiça única, leis e impostos nacionais. Ou seja, eu não poderia mais ter um exército em cada feudo, uma justiça em cada feudo, uma lei e um imposto em cada feudo. Todos esses elementos
eles se unificam aí. E, principalmente, a unificação monetária, que interessava muito a burguesia. Veremos isso. Uma burocracia, que é a burocracia que compõe o Estado, daqueles que se uniriam ao rei. Uma fronteira delimitada. Essa fronteira, ela é que forma, voltamos no conceito da nossa aula inicial, o país. Para eu ter um país, eu tenho que ter fronteiras delimitadas. E um idioma nacional, ou seja, todos os elementos culturais que compõem uma determinada região, eles formam o conceito de nação, que vai evoluindo ao longo do tempo e constitui, então, todos os elementos que forjam a ideia de um Estado nacional. Mas, quando falamos do Estado Nacional Europeu, devemos abordar qual foi a composição política que determinou que aquele mundo feudal descentralizado resolvesse que agora quem teria o poder era o rei. Como será que isso aconteceu? Porque os senhores feudais resolveram abrir mão do seu poder para que o rei centralizasse esse poder. Vamos analisar essa questão. Na aula passada, vocês assistiram 3 vídeos, 2 deles que abordam a questão da Constituição do Estado Nacional, segundo a perspectiva de um historiador chamado Perry Anderson. Perry Anderson, ele analisa o Estado, que é esse Estado Nacional moderno, como um Estado onde ainda vão prevalecer características feudais. Por que ele analisa assim? Porque, segundo esse autor, quem continua no poder político é a nobreza, já que o rei é um nobre. Então, o rei teria se aliado à nobreza com que objetivo? Com o objetivo de centralizar o poder, porém, não em momento algum em retirar o poder da nobreza, já que ele é um membro desse grupo social. Então, o que o rei faz? Muito bem, se a nobreza está enfrentando as guerras camponesas, as revoltas camponesas, mais próprio esse termo, o que o rei vai fazer? Ele vai propor um negócio à nobreza. Que negócio é esse? Eu agora tenho um exército forte. Eu combato as revoltas camponesas e, em troca, vocês apoiam a centralização. Essa centralização tem uma outra contrapartida. O rei oferece também aos nobres cargos políticos, ou seja, quem detém o poder político, quem continua detendo o poder político é a nobreza. Mas aonde a burguesia entra nessa história? A burguesia, ela só tinha poder econômico, ela só tinha dinheiro em um mundo em transição, onde não se sabe bem ainda se o que vale é o dinheiro ou se o que vale é terra. Na verdade, as duas coisas, e isso caracteriza a transição, continuam valendo. Mas a burguesia precisava de quê? De paz para fazer os seus negócios. E ela precisava de um sistema econômico que representasse uma unificação que facilitasse os seus negócios. Então, ela resolve bancar o Estado. Olhem bem, prestem atenção. A burguesia financia o Estado. Ela não detém poder político. Segundo a análise, e aí estamos falando de historiografia e de interpretações a respeito de como esse Estado surgiu, a burguesia, ela não teria poder econômico, poder político, apenas poder econômico. Então, observando esse esquema, nós podemos observar muito bem a questão do apoio político que é dado ao rei pela nobreza. Ela se alia ao rei e, portanto, tem poder político, e a burguesia apoia essa aliança, detendo apenas o poder econômico. Vocês não podem se esquecer disso, ok? Aconteceu da mesma forma esse esquema de aliança entre rei e nobreza com apoio da burguesia? É claro que não. Quando falamos de Europa, esse processo ele foi um processo diferente em cada região da Europa. Nós faremos um estudo de caso e analisaremos
Os estados nacionais que se formam primeiro, observem bem. Nós temos aqui Portugal, França, Inglaterra e Espanha como os primeiros estados nacionais, e cada um se formando de uma forma. Temos casos como, por exemplo, a Itália e a Alemanha, que só serão estados nacionais no século XIX, ou seja, o processo foi diferente. E analisaremos, dentro desses estudos de caso, como essa aliança ela se efetivou em cada um desses estados nacionais. Mas enfatizo bem, posso dizer então que foi um processo homogêneo? Não, foi um processo absolutamente heterogêneo. Vamos analisar primeiro, ainda nessa aula, os elementos que levariam à formação dos estados ibéricos, Portugal e Espanha. Só faremos a introdução, porque analisaremos cada caso de cada país nas nossas próximas aulas. Temos aí a formação dos países ibéricos, Portugal e Espanha. Temos dois elementos que você não pode esquecer, que marcam a história de Portugal e Espanha. O primeiro elemento são as invasões muçulmanas. Quem são os muçulmanos? Chamados na península de mouros ou sarracenos. Se vocês se lembram bem das nossas aulas sobre Idade Média, no século VIII temos uma nova leva de invasões na Europa que culminaria com o sistema feudal. Foram as invasões muçulmanas, as invasões dos húngaros e dos vikings. Para onde se dirigem os muçulmanos? Para a Península Ibérica. Eles ocupam, como vocês podem observar no mapa, praticamente toda a Península Ibérica. Somente uma região não cai sob domínio muçulmano. A região das Astúrias, é onde você vê a delimitação do mapa. Somente o reino das Astúrias, um reino formado por cristãos europeus, resiste à invasão muçulmana. Todo o restante da península cai sob domínio daqueles que eram considerados infiéis pelos cristãos, ou seja, agora eles estão dominados por uma religião que eles abominam. E todo o esforço dos muçulmanos, todo o esforço dos cristãos vai ser justamente para a qualquer custo expulsar os muçulmanos da Península Ibérica. É o que chamamos de Guerra de Reconquista, o segundo elemento que marca a história da Península Ibérica. Vejamos. A Guerra de Reconquista foi, portanto, o movimento cristão para expulsar os muçulmanos da Península Ibérica, ou mouros. Das Astúrias, a região inicial que citamos no slide anterior, eu tenho um crescimento das áreas dos cristãos na península, formando 4 reinos. Então, eles vão ocupando territórios que tinham sido tomados pelos muçulmanos. Os reinos de Leão, Castela, Navarra e Aragão. As Astúrias desaparecem e dão lugar a esses reinos que acabei de mencionar. São esses reinos, como vocês observam nas setas, que vão ir em direção ao território muçulmano para reconquistá-lo. Essa é a questão. Eles vão em direção ao território dominado pelos muçulmanos para reconquistá-lo. Então, vejam bem, acompanhem comigo. A reconquista da Península Ibérica, ou retomada cristã, foi um movimento ibérico-cristão de cunho militar e religioso. Uma observação aqui, está dentro do espírito das cruzadas, especialmente a partir do século XI. Lembram das cruzadas ocorridas no século XI, que vão em direção ao Oriente. Mas eu tenho cruzada que vai em direção ao Oriente e tenho cruzada na Europa. Qual é a cruzada da Europa? Guerra de Reconquista, que opôs cristãos e muçulmanos numa guerra secular. Por que é uma guerra secular? A Guerra de Reconquista vai do século VIII ao século XV. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 8 séculos de guerra para expulsar
o invasor infiel na visão dos cristãos. Portanto, os conquistadores árabes têm que ser expulsos da península. É essa história que veremos na nossa próxima aula. Um beijo para vocês, espero que tenham gostado, espero que tenham compreendido para que possamos abordar os casos da formação de Portugal e Espanha na nossa próxima aula. Um beijo para vocês e até a próxima. Não, você vai ficar me vendo aí assim? Posso não? Só falta aqui, mas... Vai. Deixa eu botar pra gravar. Tá gravando, vai.